Mesmo quando o povo de Deus deixou Deus nunca deixou seu povo. Mas a verdade é que a gente não pode ficar olhando só para o passado. A gente não consegue mudar o que a gente fez, mas a promessa de Deus é que Ele vai restaurar os anos ou as colheitas que foram comidas pelos gafanhotos. Fala galera, beleza? O meu nome é Célio e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Se você não me conhece e não conhece esse canal, esse aqui é um chamado aos jovens, a plataforma que eu decido compartilhar um pouquinho da minha história, o que Deus tem feito em minha vida e também te convidar a embarcar comigo nessa missão de ser um missionário por todo mundo. Como vocês podem ver, a gente está num cenário um pouquinho diferente e eu ainda tenho que arrumar um pouquinho as coisas para ficar um pouquinho mais aesthetic pro vídeo, estético, não sei se é assim que fala, mas bem. E se você não me acompanha nas redes sociais, provavelmente você não sabe, mas nesse último abril desse ano, eu casei, e vou estar deixando uma foto aqui para vocês verem, e isso me deixou um pouquinho mais ocupado, e em cima disso ainda, o que tem sido ainda me deixando mais ocupado é o fato que eu tenho que fazer faculdade, trabalhar, e... Por que você parou? Peraí um minutinho. Bem, voltando ao assunto que tem deixado mais ocupado é o fato que eu tô acabando a faculdade e acaba que tem que fazer muita coisa e se Deus quiser, no ano que vem, nesse mesmo mês, eu já vou ter acabado e vamos ver como que Deus guia a minha vida até lá. Mas eu gostaria de compartilhar com vocês hoje o tópico que é... gente, eu tava com o título na minha mente... O Deus que restaura. Então, hoje a gente vai estar falando sobre o Deus que restaura. O verso que a gente vai estar usando está no livro de Joel, no capítulo 2, começando no verso 13, diz assim: Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. O povo de Deus, eles não tinham estado fazendo as coisas certas, o que acontece muitas vezes, mas mesmo assim Deus dá a promessa que muito mais do que se a gente apenas rasgar as nossas vestes, tentar fazer coisas para mostrar para outras pessoas que nosso coração está contrito, se a gente realmente não estiver com o nosso coração contrito, o problema é grande, porque a gente vai estar vivendo uma vida que em público é uma coisa, mas no privado é diferente. Mas com isso, falando um pouquinho mais sobre o tópico, o Deus que restaura, no verso 22 começa assim: Não temais, verso 21 no caso, ó terra, regozija-se e alegra-te, porque o Senhor faz grandes coisas. Mesmo quando o povo de Deus deixou Deus nunca deixou seu povo. Não temais animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto, a figueira e a vide produzirão com vigor. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporã e a serôdia. As eiras se encherão de trigo, e os lugares transbordarão de vinho e de óleo. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador, o meu grande exército que vem aí contra vós. Sabe, mesmo nos momentos que a gente deixou a Deus e que a gente viveu a nossa própria vida, eu lembro, até mesmo na minha própria vida, lembrando dos momentos que eu passei tantas horas em frente a um videogame e eu fico pensando, por boa parte depois que eu voltei para a igreja e comecei a me dedicar ao Senhor, eu fiquei pensando, nossa, eu podia ter usado aquele tempo melhor, isso e aquilo, e às vezes a gente vive com esse saudosismo que tipo, a gente tá querendo viver no passado, querendo fazer coisa diferente, mas a verdade é que a gente não pode ficar olhando só para o passado. A gente não consegue mudar o que a gente fez, mas a promessa de Deus é que Ele vai restaurar os anos ou as colheitas que foram comidas pelos gafanhotos. E eu não sei qual é o gafanhoto que comeu a sua colheita. Para mim foi o videogame, que acabou com boa parte da minha adolescência e acabou realmente, me tirou de mim momentos que eu podia estar vivendo com minha família, com amigos, mas talvez o seu gafanhoto é o álcool, seu gafanhoto são drogas, ou então seu gafanhoto pode ser até alguma coisa que você não consegue parar de fazer, mas você continua fazendo, seja o que for, um hábito, um pensamento.
ou até mesmo pessoas que passam por relacionamentos abusivos. Seja qual for o gafanhoto que você está enfrentando, a promessa de Deus é certa. Que Deus não somente Ele vai restaurar a colheita, mas vai ser uma colheita como você nunca colheu antes. Então eu quero deixar essa mensagem com você e essa promessa de Deus, que Ele disse que nós vamos novamente comer abundantemente, que a gente vai se fartar e que com isso a gente vai louvar o nome do Senhor. No verso 26 diz: vosso Deus que se ouve maravilhosamente convosco, e o meu povo jamais será envergonhado. Às vezes a gente tende a sentir vergonha porque a gente vive talvez momentos na nossa vida que a gente esperava não ter feito, coisas que a gente quer voltar no passado, mas o passado não se muda, o passado aceita, e quando você é forte o suficiente para aceitar o que aconteceu, mas ao mesmo tempo confiar que o Deus que nunca nos deixou vai restaurar aquilo que a gente perdeu, é a maneira certa da gente poder seguir em frente com os olhos não aqui na terra, no que aconteceu, mas com os olhos no céu, no que Ele pode fazer, no que Ele pode restaurar. Eu quero orar com vocês hoje e eu quero pedir, talvez tenha alguém aqui que está nos escutando que precisa de restauração, e eu quero que você curve seus frontes comigo e vamos orar. Querido Deus, obrigado, Senhor, pelas tuas promessas e porque o Senhor é um Deus que restaura. Nesse momento eu oro para que meu querido ouvinte, qualquer coisa que essa pessoa está enfrentando, que precisa ser restaurada, eu peço que o Senhor lembre a essa pessoa que o Senhor restaura, que o Senhor cura e que em Ti nós podemos encontrar misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe como prometido. Se você ouviu aquele videozinho lá, eu tô com a mesma roupa que eu vi o vídeo, falei que eu ia fazer vídeo novo. Mas se você não conhece, esse é o Chamado aos Jovens. Eu sou Célio. Não se esquece de se inscrever, deixar seu like, compartilhar com os amigos. E eu te vejo na próxima. Como é que é? Vamos ver. Eu esqueci até a minha frase de final. Mas bem, fica com Deus. Até a próxima. Fui.